Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula dentro do curso de Negócios Jurídicos e Contratos. Neste módulo 4, estamos trabalhando os contratos em espécie. Primeiramente, na unidade 1, tratamos do contrato de compra e venda, e agora falaremos do contrato de troca, do contrato estimatório, do contrato de doação, contrato de empréstimo e do contrato de fiança. Portanto, veremos algumas modalidades de contratos em espécies, que são as principais espécies tratadas no Código Civil Brasileiro. Bem, dando início pelo contrato de troca ou permuta, também conhecido como contrato de escambo. Então, troca, permuta, escambo são palavras sinônimas que designam a toda vez que eu vou entregar uma coisa para recebimento de outra, tá? Diferente de dinheiro. Então, no contrato de troca, as partes estão negociando, estão entregando bens, tá? Objetos, que pode ser móvel, que pode ser imóvel, porém, não vai envolver dinheiro, ok? Então, esse contrato, ele vai seguir as mesmas regras do contrato de compra e venda, porém, existem duas exceções, tá? Conforme previstas no Código Civil Brasileiro. Primeiro, as despesas. Presume-se que as despesas são divididas entre as partes. Então, as despesas que eu tiver para entregar um bem, as despesas que a outra parte tem para também entregar o bem que ela está dando em troca, tá? Salvo estipulação diversa, são divididas de forma igual entre as partes. Vejam, a própria lei já menciona, salvo estipulação diversa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as partes podem convencionar em sentido contrário. Nada impede que uma parte diga, não, as despesas serão por sua conta, em razão do seu bem, ser mais fácil de ser locomovido. Enfim, vale o que as partes estipularem. Porém, a lei regulamenta uma previsão, uma cláusula geral, para situações em que não houver estipulação de forma contrária. Neste caso, vai valer aí a divisão presumida em igual entre as partes. Uma outra situação que se diferencia da compra e venda. Nós vimos que compra e venda entre ascendente e descendente tem que haver anuência do cônjuge de mais herdeiros, exceto o cônjuge aí na separação de bens, tá? Em todas as situações. Porém, aqui na troca, somente será necessária a anuência de cônjuge e demais herdeiros no caso de permuta entre bens de ascendente e descendente, se os valores forem demasiadamente desiguais. Então, vamos imaginar, o pai tem um carro no valor de 100 mil e vai realizar uma permuta com o filho por um imóvel, tá? No valor aí de 50 mil. Então, o pai dá o carro, o filho dá o terreno e eles celebram aí um contrato de troca. Se houver desproporção entre esses valores, é imprescindível que haja anuência do cônjuge e demais herdeiros, tá? Então, neste caso, tem que haver anuência, ok? E conforme a disposição determinada aí pelo artigo 533 do Código Civil. Seguindo, contrato estimatório. Contrato estimatório tem esse nome, mas ele é um contrato muito conhecido no dia a dia de todos nós. Contrato estimatório nada mais é do que a tal da venda em consignação. Estamos aí diante das regras previstas no artigo 534 até o 537 do Código Civil, tá? Então, popularmente conhecido como venda em consignação. O contrato estimatório é aquele contrato pelo qual o proprietário, conhecido aqui chamado de consignante, entrega a posse de um bem seu a uma outra pessoa, conhecida aqui como consignatário. Importante, destaquei no slide, bens móveis. Somente pode ser objeto de contrato estimatório ou venda em consignação, bens móveis. E aí eu estou autorizando o consignatário a vender o meu bem móvel, ok? Vejam, eu cedo o poder, a posse, para que o consignatário possa dispor da coisa. É muito comum, às vezes eu quero vender um automóvel, um veículo, e deixo naquelas garagens, né, os estacionamentos, e digo, olha, eu deixo aqui o meu bem e quero tanto por ele. E dou carta branca
para o consignatário negociá-lo. Então, veja o que está acontecendo. Um bem móvel está tendo a sua posse cedida aí a outra pessoa, que é o consignatário, para que ele possa vendê-la. E aí, gente, vem algumas regras que o Código Civil vai regulamentar, tá? O consignatário, geralmente, eu dou um prazo, né? Eu, consignante, falo, eu quero que você venda em 30 dias, senão eu venho pegar o meu automóvel de volta, tá? Vejam, e se eu não conseguir vender dentro desse prazo? Aí vai do que as partes estipularem. Se eu não conseguir vender, eu tenho que devolver a coisa, o bem que eu recebi, ou o preço. Às vezes o consignatário não vendeu, mas fala, vou ficar com esse bem e eu mesmo vou vender, tá? E aí vai o preço que as partes também estipularam, ok? Então, trata-se de um contrato que estipula obrigações alternativas, vender, adquirir ou até mesmo restituir o bem. Importante. O consignatário, vamos imaginar o dono da garagem que está aí recebendo o meu veículo, é responsável pelos riscos da coisa, integralmente. Então, caso a coisa pereça, venha a ter um dano, caso seja furtado, caso venha uma forte chuva, uma enchente, tá? Raios, cai uma árvore sobre o automóvel, chuva de granizo, enfim, o risco da coisa, o perecimento, responsável pelos riscos, caso a coisa venha a perecer, ou ainda que seja danificada de forma parcial, é do consignatário. Então, é um risco assumido. As partes estipulam um contrato, por isso que é importantíssimo celebrar contrato escrito, para não restar dúvida da data em que houve a entrega da posse do bem móvel, para que ele fosse aí negociado, ok? Bem, nessa situação, vamos imaginar, se eu não estipulei um prazo para devolver, falar, deixa aí até vender. Passaram-se 100 dias e nada, tá? Neste caso, tá? O código vai dizer, não existe um prazo máximo estipulado pelo Código Civil para o contrato estimatório. O que existe é, caso o consignatário não tenha mais intenção de ficar, tá? Com aquele bem, fala, ó, não vai vender, tá ruim de negócio, eu tô aqui com a responsabilidade pelo perecimento, eu vou devolver esse bem. Melhor forma de fazer isso, notificação por escrito. Notifique o consignatário. Diga que no prazo de tantos dias ele deve vir retirar o bem, porque você não tem mais interesse em permanecer com ele. Caso as partes tenham estipulado um prazo de início, assim que findar aquele prazo, o consignante, então, já tem direito de buscar o preço ou o bem de volta, ok? Bem, na sequência, vamos falar do contrato de doação, tá? Quando eu falo em contrato de doação, eu tenho regras estipuladas do artigo 538 até o artigo 564 do Código Civil. É um contrato por meio do qual uma pessoa, conhecida como doador, transfere, tá? Por livre e espontânea vontade, bens de sua propriedade ou ainda vantagens sobre alguns bens que ele venha a ter a uma outra pessoa, conhecida aqui como donatário. Vejam, o contrato de doação ele é um contrato unilateral, porque ele somente estipula obrigações para uma das partes, tá? Ele é um contrato gratuito, pois só implica ônus a também uma das partes, também aqui o doador. Ele é um contrato solene ou formal. Por quê? Eu não posso fazer doação verbal, como regra. Não existe doação verbal em regra. Veremos que existe uma exceção, tá? Em regra, tem que fazê-lo de forma escrita, por meio de um contrato de instrumento particular ou também por meio de escritura pública. Lembrando que, se for uma doação de um imóvel cujo valor supere 30 vezes o salário mínimo vigente no país, obrigatoriamente será formal por meio de escritura pública, ok? Mas existe uma situação chamada de doação verbal, ou também conhecida como doação manual. É a doação de bens móveis de pequeno valor. O problema, gente, é que a questão do pequeno valor, o que seria pequeno valor? Às vezes, para quem tem o patrimônio de 2 milhões de reais, um imóvel de 10 mil, um terreno, ou ainda algum bem móvel, aliás, desculpem, um bem móvel aqui no caso da doação manual, doação verbal,
um bem imóvel de 1 mil para quem tem um patrimônio de 2 milhões é um pequeno valor. Mas para quem tem um patrimônio total de 100 mil reais, um bem móvel de 1.000, será que é um pequeno valor? Vejam, depende. O que a legislação diz sobre isso? Diz que essa questão leva-se em conta o patrimônio do doador. Então, vejam que é uma cláusula de interpretação tanto quanto subjetiva, porque eu não tenho um critério para dizer de forma fixa, objetiva, o que é um pequeno valor. Eu tenho um critério que leva em conta o patrimônio do doador, tá? Aí, na prática, isso vai variar e eu vou poder celebrar um contrato de forma verbal, ok? E assim, essa doação também tem que ser feita por instrumento público. Aliás, fora isso, a doação se dá de forma aí, por instrumento público ou particular, sempre de forma escrita, ok? Elementos constitutivos da doação. É indispensável que haja um elemento subjetivo, conhecido como animus donandi, o ânimos de doar, a intenção de doar do doador. E o elemento objetivo, caracterizado aqui pela transferência do bem. Então, eu entrego, eu cedo o bem para que haja aí a utilização ou até mesmo para quem passe a incorporar o patrimônio do donatário. E nós temos algumas espécies de doação. Existe a doação pura, ou também chamada doação simples. Tá? Doação pura ou doação simples é uma doação feita sem qualquer encargo ou qualquer restrição ao donatário. É uma doação que consiste num ato de liberalidade pura. Tá? A doação, ela aqui, inclusive, vamos destacar que a doação com reserva do usufruto é considerada uma doação pura. Tá? Por quê? Eu não estou impondo nenhuma restrição. Aqui a situação onde é muito comum, às vezes, os pais doarem seus bens em vida para os filhos, porém resguardam o usufruto deles, dos antigos aí proprietários, vamos assim dizer, dos doadores. Essa doação é considerada uma doação pura ou simples. Tá? Seguindo, doação onerosa. Enquanto a doação pura ou simples é feita sem qualquer restrição, sem qualquer condição imposta em encargo ao donatário, a doação onerosa estabelece, impõe ao donatário um encargo, uma obrigação, tá? Também chamada de doação modal, ou doação sob modo, ou doação gravada com um encargo. Tá? Veja, e a gente pode aqui neste momento se recordar dos elementos acidentais do negócio jurídico. Pense, quando eu celebro um negócio jurídico como uma doação, uma modalidade de um contrato, uma espécie, a ideia é que se as partes se todos os elementos de existência e validade estão presentes, é que essa doação possa produzir efeitos de imediato. Porém, se houverem elementos acidentais no negócio jurídico, eu posso alterar o curso da produção de efeitos desse negócio jurídico. E aqui estamos diante de um deles, que é o caso da doação onerosa. Aí eu estabeleço um encargo. O encargo pode ser aí um dever em benefício do próprio doador, ou até mesmo de terceiros, ou de interesse da própria coletividade, do interesse geral. Tá? Vamos imaginar, eu dou o dinheiro para que o donatário compre um imóvel para si. Tá? Isso é uma doação onerosa? Ele fica obrigado? É considerado um encargo? Tá? Vejam, nesse caso, é um mero conselho. Há uma situação que prevê que quando eu estou dizendo, olha, o encargo é em benefício de si mesmo, tá? Então eu estou estabelecendo que ele vai receber algo, no caso dinheiro, é um bem fungível, né? Mas estou dizendo para comprar um imóvel. Neste caso, a legislação e a doutrina vai entender que isso é um mero conselho. Caso ele não compre um imóvel com o dinheiro que eu dei, eu não posso pedir a revogação. Por quê? Eu estou meramente sugerindo, aconselhando que ele use aquele dinheiro para algo, mas eu já fiz a doação, que é dar o dinheiro. Tá?
O encargo, então, ele pode ser estabelecido em dever, em benefício do próprio doador, de um terceiro, do interesse geral. Imaginemos, eu dou este imóvel para que você construa uma escola. Vejam, aqui mudou. Estou doando um imóvel com este ônus do donatário de construir uma escola. O que vai acontecer se ele não construir a escola? O doador pode pleitear a revogação da doação. Por quê? Porque ele não cumpriu, chamada aí revogação da doação por inexecução do encargo. Ok? Mas é importante estabelecermos que, neste caso, somente o doador pode pedir a revogação da doação. Agora, se eu dou um benefício da coletividade, né, de toda a comunidade, e não é cumprido esse encargo, quem pode revogar a doação é o doador. Mas terceiros interessados, ou até mesmo o próprio Ministério Público, como é de interesse social, pode pedir a execução deste encargo. Revogar a doação feita, voltar para si somente o doador. Cobrar o seu cumprimento, aí outras pessoas também podem. Existe a doação chamada de doação contemplativa, doação meritória ou também doação em contemplação de merecimento do donatário. É a doação regulamentada no artigo 540. Vejam, todas são espécies de doação. É que há uma divisão, porque a própria lei prevê várias formas dessa doação ocorrer, se concretizar, e a doutrina foi classificando essa doação. E por isso que nós estamos analisando como doação em espécies, ok? Bem, o que seria essa doação contemplativa, doação meritória ou contemplação de merecimento do donatário? Trata-se de uma situação de uma doação feita em razão de uma virtude ou mérito do doatário. Então, vejam, você passou no vestibular e eu vou te dar um carro. Isso é uma doação contemplativa. E a doação contemplativa, ela é considerada como uma doação pura. Não depende de nada. Em razão dele ter feito, eu vou contemplar doando um carro. Ok? Não se trata, é importante aqui, de uma retribuição por um serviço, mas sim algo, uma dádiva considerada e motivada por algum mérito do donatário. Você dançou, venceu o campeonato, você fez uma belíssima apresentação, vou te dar aí um agrado, vou fazer uma doação contemplativa, ok? É considerado doação pura. Existe também a doação em contemplação de casamento futuro, ou também conhecida como doação propter nuptias. Trata-se de doação de uma coisa sob condição suspensiva, que consiste na realização de um evento futuro. No caso aqui, o casamento. Uma vez realizado o casamento, celebrado o casamento, a doação se aperfeiçoa. E aí vem a questão, nossa, e se eles se divorciarem no futuro? Pode haver aí a revogação da doação? Não. A doação estava condicionada à realização do casamento. Uma vez celebrado, se concretizou. Ok? Artigo 546 do Código Civil. Existe também a doação conjuntiva. Doação conjuntiva é quando eu dou para mais de uma pessoa. Então, eu tenho vários beneficiários, vários donatários. E por que há essa previsão e qual a regra para essa modalidade de doação? Na doação conjuntiva, presume-se dividir a coisa recebida igualmente entre todos os donatários, salvo a não ser que houve disposição diversa. A não ser que o doador expressamente diga quanto cabe a cada um, presume-se dividida a coisa em partes iguais, ok? Existe também a doação com cláusula de retorno, ou também chamada de doação em reversão, Trata-se daquela situação em que a doação, o donatário, vem a falecer enquanto o doador está vivo. E aí, neste caso, ocorre a reversão do bem doado e este retorna ao patrimônio do doador. Qual a regra aqui importante?
Se o doador, então se eu fiz uma doação com cláusula de retorno ou reversão, sou doador de um imóvel de 300 mil. Se eu estou vivo e o donatário, quem recebeu, vem a falecer, a reversão e o bem volta para mim. Todavia, se o doador vem a falecer primeiro, antes do donatário, não vai ocorrer a reversão, porque eu deixo de existir, restando aí apenas herdeiros. Os herdeiros não podem vir dizer que este bem retorna ao patrimônio aí do decujus do falecido. Ok? Ainda a figura da doação universal. O que é a doação universal? Doação universal consiste aí na doação de todos os bens, sem que haja uma reserva de bens ou de uma renda suficiente para que o doador mantenha a sua subsistência. E aí, vocês acham que isso é válido? Isso não é válido, porque há uma proteção legal destinada aí pelo Código Civil ao doador, ok? Para impedir que ele caia na mendicância, tá? Por um ato inconsequente de uma doação de tudo que ele tinha, ok? Aqui, gente, existe a figura trabalhada no direito civil de patrimônio mínimo. O que é o patrimônio mínimo? É o mínimo que alguém precisa para sobreviver. Então, se eu tenho esse mínimo, eu não posso dispor de todo ele. Se eu tenho mais, eu posso dispor de uma parte que não seja aí, que não implique numa situação que me leve a uma situação de extrema pobreza. Então, quando falamos de doação universal, ela é nula. A lei veda a doação de todos os bens sem reserva do que seja suficiente para a subsistência do doador. Estamos diante de uma proteção legal ao doador, pela teoria aí do chamado patrimônio mínimo, tá? Então, ninguém pode dispor de tudo que tem a ponto de viver aí na mendicância. Isso não é aceito pelo direito, ok? Quem pode ser doador? Feita aí as considerações sobre doação, vamos estabelecer quem pode doar? Qualquer pessoa. E os menores? E os incapazes? Eles podem doar? Não. Menores não podem doar nem por meio dos seus representantes legais. Incapazes, sejam maiores ou menores, portanto, estejam sob tutela ou curatela, não podem doar, nem com autorização judicial, tá? Então, se alguém é incapaz e tem patrimônio, essa pessoa não pode doar. Ela pode praticar, eventualmente, outros atos, porém, doação é vedado. A lei estabelece que, caso isso se concretize, até mesmo com autorização judicial, é um caso de nulidade, ok? E quem pode ser o donatário? Quem pode receber patrimônio? Qualquer pessoa. Ah, pessoa, ser humano, pessoa física. Ah, vejam aqui, ou até mesmo jurídica, eu não posso estabelecer aqui que possa haver doação para animais, ok? Gente, até prole eventual. O que é prole eventual? Futuros filhos do casal que virão, até essas pessoas podem ser indicadas como donatárias, tá? Ah, mas e se eles não vierem? Se eles não vierem, a doação não se concretiza, tá? A doação feita para um absolutamente incapaz dispensa aceitação, se for uma doação pura. O que isso quer dizer, gente? Significa que alguém que é absolutamente incapaz está recebendo uma doação e não fazendo, tá? Então, o absolutamente aqui é o donatário, ele está recebendo. E essa transação, esse contrato dispensa a qualquer aceitação formal, desde que seja uma doação pura, porque aquela pura e simples só vai incorporar, só vai agregar o patrimônio da pessoa, ela não depende da prática de nenhum ato para poder recebê-lo. Vejam, o nascituro. Nascituro, portanto, aquele bebê que está na barriga da mãe, que foi fecundado, gerado, porém ainda não nasceu, tem expectativa de nascer, portanto, tem expectativa de direitos, ele também pode ser donatário, porém, neste caso, enquanto nascituro, a doação fica condicionada, vinculada à aceitação do seu representante legal, no caso aqui, a própria mãe, ok? Fora isso, vamos tratar regras de aceitação. Então, a doação, às vezes, pode depender de aceitação. E essa aceitação, ela, por ser um contrato, né, ela pode ser expressa, presumida ou tácita.
Quando que a aceitação é presumida? Ou seja, eu não faço nada e se presume que eu aceitei. A aceitação é presumida nos casos em que a própria lei estabelece. Primeiro, quando o donatário se fica em silêncio, mesmo ciente do prazo que ele tinha aí para responder ao doador, ele não se manifesta. Neste caso, se for uma doação pura, que não implica qualquer encargo aí para o donatário, se eu não disse nada dentro do prazo, a lei presume que eu aceitei. Silêncio presumido do donatário no caso de doação pura. Outra situação que a lei prevê é que se presume aceita a doação. Quando se trata de uma doação própria núpcias, portanto, fica condicionada à celebração do casamento. Uma vez celebrado o casamento, presumo que houve aceitação decorrente da lei. Agora, só não vai ser presumida se o casamento não acontecer. Então, desmarca, não se celebra, ele é impedido, enfim. Neste caso, não foi celebrado, não houve presunção da aceitação. Uma outra situação, tá? Se o donatário for aí absolutamente incapaz, tá? Também não haverá necessidade dele aceitar. Novamente, desde que seja uma doação pura e simples. Seguindo para o contrato de empréstimo. Quando falamos em contrato de empréstimo, existem duas modalidades. Existe o comodato e existe o mútuo. Então, o contrato de empréstimo pode ter duas espécies. Empréstimo é gênero, do qual comodato e mútuo são espécies. Comodato trata-se de empréstimo de coisas infungíveis e o empréstimo gratuito. O que são coisas infungíveis? Aquelas coisas que eu não posso substituir por outra. Tá? Então, eu empresto, por exemplo, um boneco. Empresto um boneco para que alguém use numa festa de decoração. Este boneco tem que ser restituído, porque ela é uma coisa infungível. Eu posso comprar outra caso essa se perca igual ou mesmo. Sim, se eu achar, tudo bem. Mas via de regra ele é infungível. É esse objeto que eu quero que seja devolvido. Ok? O contrato aí de comodato, eu transmito apenas a posse ao comodatário. E eu, comodatário, fico obrigado a me restituir a coisa no término do contrato. Tá? A classificação, ele é considerado um contrato real, unilateral, porque só estabelece obrigações para uma das partes no sentido de não vai receber nada em troca, a não ser o próprio objeto de volta. E ele é não solene, não tem que fazer de forma escrita. Mas sempre lembrando, gente, tudo que eu faço de forma escrita tem muito mais substância e chance de não dar errado, porque eu tenho como comprovar exatamente os termos que as partes estipularam, ok? Ainda, o comodatário tem como obrigação conservar a coisa, usar para fins adequados e restituir no momento aí em que se termina o contrato previamente estipulado. Ok? Por outro lado, existe o contrato também de mútuo. Mútuo também é empréstimo. Tá? Porém, mútuo trata-se aí do empréstimo de coisas fungíveis, coisas que podem ser substituídas. Gente, eu empresto para alguém uma saca de milho. Eu tenho que devolver outra saca de milho. Não vai ser o mesmo, até mesmo porque às vezes eu já vou ter usado, mas eu vou restituir. Tá? Pode ser dinheiro também, que é o mútuo veneratício, ok? Então, o mútuo, eu transfiro a propriedade da coisa ao mutuário, que fica obrigado a restituir ao mutuante, que é aí o dono, vamos assim dizer, inicial, o que ele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Tá? O Código Civil traz as regras que que são estipuladas, e classifica-se como um contrato real, unilateral e também não solene. Tá? O contrato de mútuo ele pode ser oneroso ou gratuito, ok? Vejam, e ainda, o mútuo tem um prazo estipulado no Código Civil. As partes podem estipular de forma contrária? Podem, só que a lei estabelece prazo caso elas assim não o façam. Em se tratando de, e vamos imaginar produto, bens aí, um plantio, alimentos. Então, qual é o prazo? Até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo ou como para a semeadura, para um novo plantio.
Se for dinheiro, 30 dias, pelo menos, a não ser que as partes estipulem outra de forma contrária. Nossa, então pode haver mútuo de dinheiro? Eu posso emprestar dinheiro? Pode. O problema do empréstimo de dinheiro envolve muitas vezes a cobrança dos juros. Se eu for cobrar juros legais de 1% ao mês, que são os juros previstos no próprio Código Civil, isso é válido. Porque eu não posso estabelecer um contrato de mútuo no qual de dinheiro cobrando 5% ao mês. Isso não é permitido por lei. Entre as partes, nós estamos falando da questão de instituição financeira. E ainda a questão do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível, ou seja, o prazo que as partes vierem a estabelecer. Por fim, o contrato de fiança. O que é o contrato de fiança? Fiança é um instrumento por meio do qual uma pessoa e uma parte garante a satisfação do crédito de alguém que assumiu uma obrigação num outro contrato. Caso esse devedor não cumpra, eu estou dizendo, eu vou cumprir, o dever é meu de pagar você, credor. A fiança é, portanto, um contrato acessório, ou seja, ela visa garantir a satisfação de uma obrigação principal assumida por alguém em outro contrato, ou até mesmo dentro de um contrato, no qual as partes pretendem aí o objetivo dela é garantir que, se o devedor principal não cumprir, eu vou pagar, eu estou aqui para assegurar o cumprimento. Unilateral, em regra, gratuito, ninguém cobra por isso, e solene, porque a fiança dar-se-á por escrito, tem que ser por escrito, e não admite interpretação extensiva. Qual é o prazo do contrato de fiança? É um contrato de prazo indeterminado, e o fiador pode se exonerar sempre que lhe convier. Isso é interessante. Então, eu não quero mais ser fiador. Eu tenho que comunicar o credor. E, neste caso, eu fico obrigado nos próximos 60 dias por todos os efeitos da fiança previamente assumidos. Ok? Às vezes, tem credor que só aceita a saída se o devedor indicar um outro. Ok? Importantíssimo. Isso, essa questão do prazo indeterminado, essa questão de se exonerar, se for um contrato por prazo indeterminado, o fiador pode se exonerar sempre que lhe convier, somente tendo esse dever, essa formalidade de notificar o credor. É claro, se for por prazo determinado, eu já sei quando termina, eu tenho que cumprir até o final. E uma regra importantíssima: a obrigação do fiador passa aos herdeiros, porém, somente essa responsabilidade pelo tempo decorrido até a morte do fiador. Então, vamos imaginar. Se o João é fiador, e ele falece hoje, falecendo hoje, a partir de amanhã, os herdeiros não têm mais que assumir responsabilidade pelos débitos posteriores à data da morte. Porém, aquilo que aconteceu até a morte, caso o devedor já não vinha cumprindo a sua obrigação, os herdeiros são aí responsáveis. Por quê? Porque a obrigação do fiador passa aos herdeiros, porém a responsabilidade se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não ultrapassa as forças da herança, ou seja, não pega patrimônio particular de herdeiro para pagar a dívida. Se for suficiente para quitar com o patrimônio deixado, ok. Se não for, não ultrapassa as chamadas aí forças da herança, ok? O credor pode exigir a substituição do fiador quando este se tornar insolvente ou incapaz. O fiador pode invocar a seu favor a figura do chamado benefício de ordem. O que isso quer dizer? Se eu sou demandado enquanto fiador, mas o devedor principal tem dinheiro, eu falo, primeiro você cobra dele. Exijo primeiro que ele seja executado. Ele tem bens para pagar. Somente o que ele não pagar é que vem até mim enquanto fiador. Ok? E o fiador se subroga nos direitos de tudo aquilo que ele pagar. Então, eu paguei, eu passo a ter o direito de cobrar do devedor. Então, o fiador que paga integralmente a dívida fica subrogado nos direitos do credor. E ele pode cobrar do devedor afiançado todo aquele valor que ele teve que despender, o valor que ele teve que pagar para quitar a obrigação do devedor. Ok? Bem, referências
Aqui foi, portanto, a nossa aula sobre os contratos em espécie. Desejo a todos excelentes estudos. Obrigada.